O dia 8 de março, hoje, é comemorado em várias partes do mundo como o Dia Internacional da Mulher. E o programa Mistura Fina, claro, não podia deixar de dedicar uma edição especial a todas elas. A origem da data é um pouco controversa. Reza a tradição que em 8 de março de 1857 houve uma greve entre as trabalhadoras de uma tecelagem na cidade americana de Nova York. Elas reclamavam da jornada de trabalho que chegava a 14 horas diárias e do fato de receberem 1/3 do que era pago aos homens, que tinham horários menores para exercerem as mesmas funções. Também reza a tradição que as condições de trabalho eram péssimas, com as operárias amontoadas em galpões sem ventilação e submetidas a temperaturas altíssimas no verão e aos martírios do frio no terrível inverno nova-iorquino. Ainda de acordo com a versão mais divulgada dos fatos, as trabalhadoras ocuparam as dependências da indústria e se recusavam a sair, enquanto suas reivindicações não fossem atendidas. O resultado, segundo a versão oficial, foi que os donos da empresa teriam trancado os portões e ateado fogo ao galpão, matando 129 trabalhadoras queimadas. Mas a data só foi proclamada oficialmente como Dia Internacional da Mulher a partir de uma convenção internacional sobre os direitos femininos, realizada em 1910 na cidade dinamarquesa de Copenhague, promovida pela Internacional Socialista. Esta foi a primeira manifestação nesse sentido e somente em 1975, um decreto da Organização das Nações Unidas efetivou este dia. A luta das mulheres pelos seus direitos estava apenas começando, especialmente no Brasil. Para se ter uma ideia, somente a partir de 24 de fevereiro de 1932 que o Brasil reconheceu o direito oficial das mulheres votarem em eleições. Fato que já ocorria na Suécia, por exemplo, desde 1862. A partir da década de 60, com o surgimento da pílula anticoncepcional, o movimento feminista ganhou amplitude e as mulheres passaram a avançar cada vez mais sobre mercados de trabalho considerados exclusivamente masculinos. Um exemplo está na vida da major do Exército, Elza Medeiros, falecida em 2009. Primeira mulher a integrar as Forças Armadas do país. Ela serviu como enfermeira e é, até hoje, a oficial do Exército mais condecorada, com mais de 200 medalhas. Em Pará de Minas, a população já se acostumou a ver policiais militares femininas em patrulhamento pelas ruas da cidade. A tenente Sheila Guedes, chefe do setor de comunicação da 19ª Companhia Independente, avalia que um instinto maternal ajuda a lidar com as dificuldades próprias da carreira militar. O instinto maternal, ele faz diferença, sabe? A gente, quando você vai atender uma ocorrência envolvendo uma criança ou envolvendo uma mãe, não tem como você se pôr no lugar daquela pessoa, imaginando se fosse meu filho, se fosse eu nessa situação. Então, assim, a sensibilidade é mais aflorada, o instinto materno realmente fala. É claro que o profissional também fala, a gente não deixa de ser profissional, mas você é mais sensível à situação e você se coloca no lugar daquela pessoa. Posso até citar exemplos, né? Aqui em Pará de Minas, a gente está sempre, em qualquer local que eu esteja trabalhando, você sempre vivencia essa situação. Ontem, por exemplo, eu ouvi uma ocorrência, né, de um adolescente que estava junto com a mãe, ele estava sendo conduzido, né, apreendido por uso de entorpecente, e a gente vê o desespero da mãe, né, ela falando, você foi desejado, foi amado, por que isso? E você vê que era um adolescente de 14 anos, e a gente avalia a situação assim, se fosse meu filho, e também assim, será que ele tem maturidade para ser responsabilizado por um tráfico, por responder um processo? Então assim, você coloca naquela situação, você se entra naquela situação e pensa assim, gente, uma criança de 14 anos, ela tem realmente maturidade? Então, como mãe, você acaba avaliando nessa situação. Você não vê somente o lado profissional. É a lei está aqui, é o tráfico, é o uso. Nesse momento você avalia, nossa, é um menino de 14 anos. Será que ele tem bom senso? Será que ele tem noção do que ele está fazendo? Tem maturidade? Será que tem que ser o rigor da lei para ele? E essa é uma situação que é avaliada por quem é mãe. Só quem é mãe sente e se põe no lugar daquela mãe e imagina aquela criança como se fosse seu filho. Mas a presença da mulher em postos chaves da segurança pública vai mais além em nossa região. Sara Simões é diretora da penitenciária Pio Canedo e foi a primeira mulher a assumir a direção de uma instituição penal masculina em Minas Gerais. É uma mulher responsável pela vida de centenas de internos e funcionários deste estabelecimento. Ela defende que a sensibilidade feminina permite uma visão mais ampla na hora de analisar e contornar as tensões do dia a dia. Em primeiro lugar vem a vocação.
Em segundo, você acreditar no trabalho que você está prestando, né? Confiar naquilo que você almeja. E em terceiro lugar, vem aquele equilíbrio, né? Entre o racional e o emocional. Acho que é esses conjuntos de qualidades é que tornam o diferencial, né? Aqui nós temos que ter a razão falando alto, mas ao mesmo tempo nós não podemos perder a sensibilidade, que é uma coisa muito peculiar, né, no universo feminino. A gente não pode esquecer que tem um lado humano no tratamento e tentar fazer os nossos procedimentos aqui de forma mais humana e mais justa o possível. Ainda na segurança pública, temos em Pará de Minas uma delegada regional, responsável pelas investigações de crimes em 11 cidades da região. Ela comanda uma equipe de policiais formada em sua maioria por homens e não vê dificuldades em realizar os trabalhos a que está submetida. Olha, eu não posso ficar sem o meu batom, mas no mais, profissionalmente, não tem nenhuma interferência no exercício da profissão. E como é que é lidar com esse monte de homens? São mais de 20 ou 30 profissionais, homens e 4 delegadas. É um ambiente onde eu me sinto completamente à vontade. Delegado foi o meu primeiro emprego. A senhora acha que na condição de mulher, e por ser a mulher uma personalidade assim, mais detalhista, isso ajuda, por exemplo, na elucidação de casos? Bastante. Mulher é principalmente mais organizada, né? Isso ajuda bastante na nossa função administrativa. Mas eu vou forçar para a senhora dizer o que falou no começo aqui. A senhora me disse que quando entra aqui a senhora deixa de ser mulher. Como que é isso? Exatamente, né? Eu disse que essa pergunta me persegue desde quando eu entrei na polícia e eu tenho 22 anos de serviço. E eu sempre digo, quando eu estou trabalhando, eu não sou mulher. Eu sou completamente profissional. Eu visto meu papel de mulher quando da porta para fora. Aqui dentro, eu sou delegado de polícia. O programa Mistura Fina especial Dia das Mulheres está de volta e você vai ver que a presença feminina é cada vez maior em todos os setores da vida. E nós temos uma mulher em Pará de Minas numa função também inusitada. Luciana de Freitas é chefe da oficina de lanternagem da PAVEP e sabe mostrar por que impõe respeito em um ambiente quase totalmente masculino. Antigamente tinha mesmo uma barreira, mulher, então hoje não, hoje já é mais fácil. Hoje até nosso Brasil é comandado por mulher, então hoje é mais tranquilo. A gente tem que ter o domínio, né? A gente tem que ter o domínio do que está acontecendo no veículo. A gente tem que conhecer também, saber o que é o problema do veículo, o que está acontecendo. Então, a gente conhecendo o produto, a gente já passa uma segurança para o cliente, né? Qual que é o defeito, o que não é, o porquê que aconteceu disso. Então, assim, você tendo domínio do que está acontecendo, então não tem problema nenhum com o cliente, não. São mais de quase 30 homens aqui. Então, assim, hoje, desde quando eu entrei aqui para a PAVEP, né? É muito tranquilo, o pessoal respeita bastante. Quanto a isso, não tem problema nenhum. Também no comando de empresas bem-sucedidas, as mulheres ganham cada vez mais destaque. Miller Regina Saldanha Garcia é a única farmacêutica da cidade que comanda o estabelecimento deste segmento, a conceituada Drogaria Americana. Ela revela que precisou enfrentar muitas dificuldades e preconceitos, até chegar ao patamar de respeito que hoje é reconhecida pelos concorrentes. Há preconceito sim, né? Mas hoje já existe um reconhecimento por parte das pessoas de que a capacitação ela não vem do sexo, né? Ela vem da determinação, ela vem da vontade, ela vem do esforço, ela vem do trabalho, né? Porque tudo é com muito trabalho que se consegue. Eu acho que competência não tem sexo, né? Eu acho que tudo é fruto realmente de muito trabalho, de muita persistência. É importante a gente entender, né, que essas características independem se é homem ou se é mulher, e sim da vontade mesmo de cada um. O programa Mistura Fina gostaria de ter tempo para homenagear centenas de milhares de mulheres que se destacaram e se destacam nos mais diversos segmentos da vida cotidiana em todo o mundo, mas isso não seria possível. De toda forma, a edição de hoje procurou prestar a justa homenagem
a todas as mulheres, sem exceção, sem as quais o mundo seria um lugar bem mais difícil de se viver. Ana Cândida Faria, primeira mulher a dirigir profissionalmente uma van no transporte escolar em Pará de Minas. Ana Cândida, eu gostaria que você falasse como que foi no começo e como que é hoje essa realidade sua, 17 anos depois. No começo foi meio assim, meio estranho para todo mundo, né? Porque mulher não fazia esse tipo de trabalho, então todo mundo ficava me olhando meio atravessado, uma mulher carregando um monte de criança, mas ao mesmo tempo eu acho que é mais confiante para os pais, né? Agora hoje, graças a Deus, depois de 17 anos, eu, como diz o outro, todo dia tem procura e eu nem tenho vaga para tanta procura. Então é uma profissão, eu adoro criança, eu gosto de dirigir, então unir o útil ao agradável.